Mas ainda bem que a resposta vem do céu e a última palavra quem determina ainda é Deus. Primeiramente, a paz do Senhor. Amém. É um prazer estar aqui juntamente com vocês. E Gigliane é cantora, também pela misericórdia ministramos a palavra de Deus. Uma pessoa que gosta de fazer a obra do Senhor e que está aí na caminhada, né? Amém. Está na caminhada há quanto tempo? Olha, faz muito tempo. Eu gosto sempre de falar que foi um mistério assim da parte de Deus, pela questão que não eram os meus pensamentos e nem os meus planos, né? Nasci no lar evangélico, tive esse privilégio de nascer no lar evangélico e as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu sempre fui muito curiosa e comecei a me envolver com música, com instrumento e com questão de sonoplastia e sempre me envolvendo na igreja a qual eu fazia parte na época. E fui crescendo nesse meio, mas logo também veio a questão de eu ter a oportunidade de ir para uma universidade, onde chegou um momento que mudou o meu foco, né? O meu foco era chegar a me formar, ter meu emprego, os pensamentos de jovem, né? Queria morar sozinha, ter meu carro, sabe? Aquela independência. Aquele sonho, né? Sempre fui muito independente, nunca gostei muito de depender, né? Então eu comecei para esse lado, e eu gosto sempre de dizer que filho de crente não é crentinho, né? Cada um tem que ter a sua experiência com Deus, e a minha experiência foi justamente na universidade. Sim, eu acho que o cristão, quando ele entra na universidade, realmente, ele é provado, assim, Sim. na sua fé, com as suas experiências lá. Quando eu entrei na universidade, eu também me senti provada, e eu fiz história. Né? Eu fiz pedagogia. E são cursos que realmente mexem um pouco com a nossa fé, pela questão, né, das filosofias. E geralmente quem nasce no lar evangélico, acho que tem essa questão de... Chega um momento na vida da caminhada que você... Precisa ter. Digamos assim, tem o seu encontro. Precisa ter um encontro, uma experiência. Falou, quem é filho de crente não é crentinho. Isso. Realmente, chega um momento que a gente tem a verdadeira, digamos assim, um choque de realidade. Você tem suas experiências com Deus e você realmente se torna um crente. Tu também nasceu no lar evangélico? Sim. Eu também. Então nós temos propriedade para falar isso. Existe uma curiosidade também de você conhecer o mundo. Saber as coisas do mundo. Você tem um alicerce, né? Sim. Você cresceu ali envolvido, você tem aquele alicerce. E às vezes você se diminui, às vezes. Acho que a gente já conversou sobre isso no podcast passado. Porque você escuta, todo mundo tem uma experiência. Não, porque eu estava no mundo e eu... Isso. Aí você se pergunta, oxente. E eu tenho uma questão muito forte sobre isso, essa questão que eu sempre achava muito bonito, vamos dizer assim, quando a pessoa contava um testemunho do que aconteceu na sua vida e tal. E eu comecei a pedir isso para Deus, né? Que eu queria ter uma experiência, eu queria ter um testemunho. E foi justamente aí que eu sempre digo, que Deus disse, dura coisa tu me pediste. É verdade. Porque Ele me deu essa experiência, só que Ele me deu o caminho que eu passei foi de enfermidade. Eu passei vários processos de enfermidade. Porque eu queria a experiência para me ter um testemunho forte, para me contar. E Ele me deu essa oportunidade. Então tem muito essa questão, né? Cuidado no que vai pedir. Tem que ter muito cuidado. Então, assim, eu passei por isso, assim, por mais que muita gente olha assim, não imagine por onde você passou, né? Sim. Mas a gente, quando Deus tem um chamado na vida da gente, a gente passa por esse processo, e eu gosto sempre de dizer, no meu caso, foi desde que eu nasci, né? Desde que eu fui gerada. Porque eu fui gerada e minha mãe não sabia que estava grávida de mim. Então, depois que eu nasci com sopro no coração. Naquela época não tinha os recursos que tem hoje. Era para ser um parto cesáreo, foi normal, então foi forçado.
Minha mãe fala que quando eu nasci, a minha clavícula quebrou, então teve todo aquele processo. Então, já foi uma guerra desde o nascimento. Né? Porque, assim como Deus já tinha planos e projetos, o inimigo já sabia. Né? E sabendo disso, ele começou a investir. Então, sempre foi essa luta, sempre foi essa investida, e ao ponto que eu tive a experiência com Deus, aí as coisas começaram a entrar no caminho que Deus tinha preparado. Né? E isso já fazem mais, se surpreendam, mais de 18 anos que a gente está nessa caminhada. E para quem nunca gostou de depender, depende do Senhor. Isso é um assunto interessante, porque realmente a grande questão é a dependência. Sim. Porque ontem, inclusive, a gente estava conversando com um pastor que falou exatamente isso, que o sonho dele era ser realmente rico. Ele falou até essa expressão: o meu sonho era ser rico e ter empresas, e comecei a investir em empresas, e o Senhor me chamando para a obra missionária, e eu dizendo, jamais depender de igreja. Ele falou, depender de igreja, depender assim exclusivamente do Senhor. Ele falou, isso deve ser muito difícil, até que o Senhor precisou quebrar todas as empresas dele para que ele realmente entendesse que o Senhor queria ele na dependência. Né? Porque não tem como você fugir. Quando Deus olha e fala, é você pode até tentar, mas é algo mais forte. Eu sempre falo que é algo mais forte, é algo que te impulsiona. O chamado, né? O chamado. E é difícil, mas é glorioso. Sim. Porque você vive a dependência de Deus e em tudo você vê Deus cuidar de você. É verdade. Então é algo glorioso. Com certeza. Você falou sobre questão de música, sonoplastia, toca instrumento, no caso. Toca que instrumento? Você toca? Teclado. Toca teclado. Como foi a inserção da música na sua vida, né? Olha, eu não sei se vocês já ouviram falar numa cantora chamada Maristela. O nome é bem familiar. Ela cantou há muito tempo atrás aqui na Assembleia de Deus. Hoje, se eu não me engano, ela está em Recife. Então foi alguém que marcou muito a minha história. Porque eu venho de uma igreja neopentecostal. Sim. Então, na época, ela começou a cantar nessa igreja. Mesmo sendo da Assembleia, ela recebeu um convite e ela começou a cantar em várias igrejas. E aí, quando ela cantou, algo, vamos dizer assim, deu um estralo, né? Assim, eu achei muito interessante e mexeu comigo. Então, eu comecei, naquela época era fita, né, cassete, então eu comprei o playback dela e eu comecei a cantar. E aí, quando eu comecei a cantar, eu cantei na igreja que eu congregava e o pastor gostou. Naquela época, só meu pai e minha mãe que achavam que eu cantava muito bem, né? Porque pai e mãe sabem como é, né? A gente não tem certeza. O pai fala, será, meu Deus? A gente fica pensando, será, né? E assim, eles acharam muito lindo e tal. E eu comecei a cantar na igreja. E na igreja tinha um teclado, né? E o pastor chegou para mim e disse assim, você não quer aprender a tocar, já que a gente não tem músico na igreja? E eu muito curiosa, né? E vou viver o momento, né? Eu disse, eu quero. Então, eu levei para casa e só fazia barulho em casa, né? E aí, na época, meu pai já me colocou numa escola, e aí eu já comecei a aprender, já tocava na igreja. E aí comecei a tocar, cantar, e já ajudava nisso, naquilo outro, na questão da sonoplastia, de música. E foi quando começou mesmo. Então, eu comecei a cantar, né? Quem nasce no berço evangélico tem que saber fazer de tudo na igreja. Tem. Quem é de igreja pequena tem que... Tem, porque é questão do microfone, de tudo, né? Você vai... E aí eu comecei, e ali eu fui gostando, e Deus foi trabalhando, e Deus foi criando situações, e aí eu fui me envolvendo, né? Então foi na época que eu comecei também na faculdade, e aí foi nesse período que eu comecei a pensar se era isso que eu queria, se não era, já comecei a pensar em outras áreas da vida, né, profissionalmente. Sim. E foi justamente quando eu tive um encontro com Deus mesmo. E que aí Deus chegou para mim e disse, decida o que é que você quer. Meu Deus. Ou você entra pelo caminho que eu tenho para você, ou você segue a tua vida. E aí eu disse, não, eu quero o que o Senhor tem para mim. Escolheu o chamado. É muito difícil. Importante. É desafiadora, né? Sim. Porque tem uma música que eu gosto muito, que fala assim, sei que depender é como viver
perigosamente. É verdade. Aí eu digo, realmente, isso é a definição de dependência. Porque na dependência você não sabe o que vai acontecer. Então, assim, você está sempre aqui, como se você estivesse vivendo perigosamente. Só quem entende é quem vive o chamado de Deus, seja em alguma área da sua vida. E o mais interessante também, o mais forte, é que você tem que ter um apoio. Sim. E eu louvo a Deus que eu sempre tive o apoio dos meus pais. Sim. Sempre me apoiaram, sabe? Até hoje. Uhum. Então, eu acredito que isso ajuda bastante. Uhum. Porque, assim, você escuta tanta coisa. Ah, isso é loucura. Como é que você vai deixar tua profissão, tua formação? Isso não existe. Deus não quer isso de você. Eu já ouvi muito isso. Deus não quer isso, Deus não vai... Mas eu me sinto privilegiada. Uhum. Porque se eu sempre digo assim, se fosse escrever a Bíblia hoje, o meu nome ia estar lá. Sim. Como Paulo, Pedro, João, Sim. que abriram mão de tanta coisa para servir ao Senhor. Sim. Então, nessa época, eles também foram criticados. Com certeza. Com certeza. Eu vi um anúncio recentemente no Instagram de uma mulher que devia trabalhar com gestão de tempo, alguma coisa do tipo. Mas eu só vi um anúncio que ela dizia assim, você já se sentiu, já começa assim, né? O anúncio, você já se sentiu sem controle do seu tempo, a ponto de achar que não consegue trabalhar, cuidar da casa, estudar e tudo mais, e você acha que tem que abrir mão do seu trabalho por causa das coisas do Senhor? Eu vou lhe ajudar com isso. Deus não quer isso de você, ela falou. Isso não é anúncio, né? Eu não perdi tempo e fui comentar, né? Eu disse, claro, às vezes, de fato, Deus não quer que você deixe o seu trabalho, a sua profissão, a sua carreira, o seu estudo. São casos e casos, são pessoas e pessoas, né? Cada pessoa tem uma realidade, cada pessoa tem um chamado. Tem gente que vai conseguir conciliar o trabalho e o serviço na igreja com aquilo que ela faz profissionalmente, com a carreira acadêmica dela. Mas tem pessoas que Deus faz igual a Pedro, vem, deixa o peixe, deixa a rede e vem-se embora. Tem pessoas que Deus faz como o próprio Mateus, né, que era cobrador de impostos, ele trabalhava para Roma e Jesus disse o quê? Venha e segue-me. Então eu fiz questão de comentar, por quê? Porque tinha muita gente comentando naquele anúncio, dizendo, ai meu Deus, eu também achava que eu precisava, no caso, deixar o emprego, a faculdade para servir ao Senhor no meu chamado. Então eu posso conciliar, Deus não quer isso. Ela falou com uma imposição de que quem deixa a profissão ou uma carreira acadêmica para servir ao Senhor não estava agradando ao Senhor, que Deus quer que você concilie as coisas, e não. Muitas vezes, e Jesus foi a prova disso, ele pediu para a pessoa deixar o posto, deixar a profissão, né, a sua posição, para quê? Justamente para seguir o chamado, né, para servir exclusivamente a ele. Sim, porque tem pessoas que Deus vai te usar na tua profissão, um médico, um engenheiro, um doutor, mas tem pessoas que Deus quer exclusividade. Isso. Não, você é exclusivo para mim, você é exclusivo para o meu reino. Sim. Então é isso que a gente, e é o que eu falei para você. Só entende quem sente. Quem sente, quem entende? vive. Porque é algo mais forte. E você não consegue, eu não consigo explicar o que eu sinto quando eu tenho a oportunidade de louvar o nome dele, ou quando eu estou ministrando a palavra dele e eu vejo pessoas sendo alcançadas. Uhum. Eu sinto isso também porque Deus fez isso comigo. Né? O meu sonho era me tornar uma doutora em História, seguir carreira acadêmica mesmo. E aí o Senhor marcou um encontro comigo. Eu não esqueço disso. Na sala da minha casa, eu estava em oração. E foi tão forte que quando eu disse até assim aos meus pais, porque eu disse, se eu disser aos meus pais que eu não vou seguir carreira, ele vai dizer, meu Deus, eu lutei tanto por isso. E meus pais, eles tinham um certo orgulho de eu ser tão estudiosa, sabe? E quando eu disse aos meus pais, aí casei. Quando eu disse ao meu marido, que também não vou seguir a profissão, que eu vou ser dona de casa e serva do Senhor, eu fiquei pensando, como é que as pessoas vão reagir? A família, os amigos, aquela coisa, né? Você fica pensando, as pessoas vão chamar de preguiçoso, as pessoas vão chamar de você de louco, né? Porque você está deixando uma carreira, enfim. E todas as vezes que eu ia falar sobre isso, eu dizia, eu não consigo dizer que não foi Deus que me chamou, que isso é uma coisa da minha cabeça. Eu não consigo nem pronunciar assim, será que Deus... Não, eu sei que foi Deus que chamou, com certeza absoluta. E aí, quando o Senhor me disse que não queria na área,
que eu não, ele disse assim, você não vai exercer a profissão. Quando eu terminei a faculdade, eu fiquei chocada. Eu disse, como assim? Eu vou jogar 5 anos da minha faculdade no lixo? E sabe o que é interessante? E eu falo até para os jovens também. Você também não vai sentar numa cadeira e dizer, não, Deus me chamou e eu não vou fazer nada na minha vida. Deixar bem claro que a gente... Pelo amor de Deus, não é isso. A gente está dizendo que não é importante você se formar, sim, você trabalhar. Sim. É a importância de você entender e ter a convicção do propósito de Deus para a sua vida. Sim. E de quando, o momento que Deus te chama. Isso. Né? Porque no meu caso, eu estava numa universidade, saindo. E hoje eu vejo o quanto foi importante eu passar. Pela questão de quem? De eu ter essa dinâmica, de falar com as pessoas, de falar em público. E Deus falou isso comigo. Eu disse, eu vou jogar a faculdade no lixo. Ele disse, quem disse? Tu, professora, tu vai falar, tu vai palestrar. Você estava ali preparando para o que você está exercendo hoje. Exatamente. Teve a importância da faculdade na sua vida. Com certeza. Para abrir vários leques. Com todos certeza. que Deus chamou, se você observar todos, estavam ocupados em alguma coisa. Então, todos que Deus chama são pessoas ocupadas, porque aí Deus sabe que você vai desempenhar bem aquilo que Deus coloca na tua mão. Isso é muito importante a gente frisar, né, Juan? É verdade. Sim. Porque as pessoas podem pensar assim, então não vou fazer nada porque eu já sei do meu chamado. Não, tenho tempo. E aproveitar as oportunidades, né? Que Tem o surgem. tempo certo e geralmente é sempre assim. Deus, ele vai lhe tirar de algo que você está exercendo para você entender que o chamado é muito maior do que aquilo que você estava fazendo. Sim. Né? O chamado é bem maior. Então, assim, geralmente, toda pessoa que tem um grande chamado e que tem esse chamado exclusivo, de que Deus quer você com exclusividade na obra, Deus tira de algum lugar. Então, também não adianta, eu vou ficar aqui porque eu tenho um chamado, eu não vou estudar, eu não vou trabalhar, eu não vou me aperfeiçoar, que no momento certo o Senhor vai me chamar. Não. Ele geralmente chama quando você está muito ocupado. Sim. Está trabalhando, está estudando, né? Aí ele... Vamos interromper esse ciclo, porque eu tenho outra coisa para conversar com você. Né? A gente sabe que Deus usa através das canções, que Deus usa através dos cantores também, né? Sim. E hoje a gente tem um assunto para abordar aqui, né? Que é o assunto justamente da influência da música na nossa vida espiritual, na nossa vida enquanto cristão. E a grande pergunta é, né, sobre música influenciar, né? Vamos começar com essa. Música influencia, na tua opinião? Na tua opinião, música influencia? Com certeza, né? Música influencia. Eu acho que a música influencia porque a música, eu ouvi até essa expressão, a música doutrina. A música doutrina. Esses dias eu estava conversando e aí eu não sei como foi que surgiu a conversa, o assunto lá, mas a pessoa estava comendo e tal, aí outra pessoa na roda de amigos, né? A gente lanchando. Sim. Roda de amigos, lanchando, a pessoa estava comendo, aí outra pessoa falou, né? Tá comendo demais. Pelo amor de Deus, tu vai ficar assim, tu vai ficar assado, né? Por causa do que estava comendo, da comida gordurosa e tal. Aí ele disse, olha, o que contamina não é o que entra, é o que sai. Aí eu falei, peraí, deixa eu ver. O que sai contamina. Tá certo. Aí eu disse, aí quer dizer que tu fosse buscar referência na música para dizer isso, porque isso é bíblico, foi a Bíblia que diz, não é a música que está dizendo. Então, assim, a música influencia muito. A pessoa, ela recorreu a uma música cristã, a um hino, para referenciar aquilo que ela estava falando. Então, assim, muitas vezes a pessoa, peraí, o que é que diz a Bíblia, né? Às vezes a gente não vai nem na Bíblia, vai na música. E se a música estiver errada? Até para o bebê, né? Quando o bebê vai aprender Isso. Que é pai. Fala aí, pai, que eu não sou mãe. Você vê que a música ajuda a aprender. Toda musiquinha ele tá cantando. Isso. Tá cantando, ele tá agora tocando bateria em casa e cantando. E você vê que é aquelas musiquinhas que 3 palavrinhas, tá ali. Ele tá balbuciando, mas ele já tá balbuciando a musiquinha que ele tá escutando. Isso. Então, para você ver o poder que a música tem de doutrinar, como você acabou de falar. E aí é que tá o perigo, né, para nossa juventude que a gente vai. É tão forte porque, por exemplo, você passa na rua e você escuta uma música tocando, fica na tua cabeça. Fica. Você às vezes nem conhece, nunca ouviu, mas fica aquele negócio na tua cabeça. E dependendo da viralização da música, que o vizinho escuta, chega na esquina, está escutando a mesma música, você chega a aprender. Por exemplo, Juan falou sobre Caleb. A criança, ela vai escutando aquilo, e geralmente os pais colocam musiquinhas, para aprender. E, vamos dizer assim, o mercado da música investe em músicas didáticas. Você vê
que a música é para aprender uma cor, que a música é para aprender um numeral, né? E para criança, a gente fica se policiando, né? Aí Sim. A gente falando, né? Principalmente a gente tava vendo esses dias, galinha pintadinha. Ninguém acha, galinha pintadinha. Só que quando a gente foi ver, eles escutam muito galinha pintadinha na creche. Sim. Né? Em casa a gente coloca 3 palavrinhas, minha melhor viagem, que são coisas. Sendo que na escola ele tá escutando galinha pintadinha, que é a cocó. Tem música lá que a gente tava vendo que parece o Zé Pilintra para criança. Sim. Sim. Você vê para uma criança, para um bebê. Né? E aí você vê que já vai causar uma polêmica, porque aí vai ter gente que vai dizer que você está espiritualizando demais. E essa é a grande questão. Só que aí a gente tem que entender uma coisa, o reino espiritual ele existe. É verdade. O diabo ele não vai vir mostrando o chifre, com o garfo na mão, ele não vai vir assim. Não. Né? Ele vai vir de uma forma disfarçada. Você nunca vai dizer que a galinha pintadinha vai estar pregando o candomblé dentro da sua casa. Não, exatamente. Você vai estar ensinando macumbaria ao seu filho. Exatamente, né? E aí a gente... Não, Michel, a gente tem que se policiar. Quando a gente olhou, tava os apelidos da televisão. Sim. Sim. Então, tudo de forma muito disfarçada, muito sutil. E aí é que está a importância da música na doutrinação, como a gente... Essa é a questão. Aí entra a grande questão, né? Música secular. Eu vou falar. O que é que Gigliane acha? Música secular. Pode ou não pode, errado ou não errado, ou não precisa nem assim dizer, enfim, fala aí sua opinião sobre música secular, né? A música, ela tem vamos dizer assim, ela tem a influência no corpo, na alma e no espírito, né? O corpo é o físico, a alma são as emoções e o espírito é a ligação com Deus. Então, quando você escuta uma música, automaticamente você é envolvido, né? E a música em si, ela leva para a gente adorar o Senhor, ela te traz um renovo, ela te traz um refrigério, ela te exorta, né? Se a gente observar. Aí eu pergunto, e a música secular? Ela te exorta? A música secular, ela te traz um renovo? A música secular, ela vai agir aonde? Geralmente ela mexe mais com as tuas emoções. A música secular não vai edificar o teu espírito. Não tem como você falar, eu estou cheia porque eu ouvi uma música secular. Não. A música secular em si, ela vai mexer com as tuas emoções. Foi o que eu estava falando para você em off. Por exemplo, você entra no Uber ou você está num ambiente, de repente você começa a ouvir uma música internacional. Automaticamente você vai lembrar de algo que aconteceu na tua vida em questão de relacionamento que você viveu. É uma coisa automática, a tua mente traz assim, é algo que vem de uma forma... O famoso ruedeira. A famosa ruedeira. Mas as músicas de antigamente tem letra, aquela coisa? Tem. Mas a questão não edifica. Isso. E são gatilhos. Tem pessoas que escutam, mas não atrapalham na vida espiritual dela. Tudo bem. Entende? Essa pessoa é nível hard. Tá no nível... Escutam e aquilo leva ela para outro nível, para outro pensamento, para outra ação, entendeu? Por exemplo, afeta espiritualmente. Vamos dizer, hoje, a pessoa não tem um relacionamento, aí escuta a música internacional, vai ficar ali chorando, sofrendo, se angustiando. Né? É uma música, vamos ser bem claros, o nível de qualidade musical dos dias de hoje. É verdade. É algo terrível. Terrível, terrível. Vamos buscar as músicas seculares de antigamente. Era mais amor, aquela coisa toda, né? Sim. Mas hoje em dia não. É algo terrível. Coisas que você escuta que agride os teus princípios, o teu ouvido, porque não tem qualidade nem vocal. É uns batidos que você não entende o que estão se batendo. E até a dicção, né? Então, assim, no meu ponto de vista, na questão daquilo que vai me edificar... Sim. Eu, particularmente, não vou chegar aqui e taxar. É errado. Não, cada um sabe de si. Mas, do meu ponto de vista, eu evito. Sim.
Eu particularmente não escuto. Porque é uma coisa que vai te levando para outros níveis, outra coisa, entendeu? Então, eu particularmente não escuto. E eu acho que é uma coisa que divide muito, e se você não tiver muito pé no chão, se você não tiver focado, se você não tiver uma espiritualidade muito boa, vai interferir com a tua espiritualidade. Entende? De uma fonte não pode jorrar duas águas. Sim. E você falou a questão de, por exemplo, né, isso aí foi muito bem colocado, é a questão que a música, ela mexe com o nosso corpo, com a nossa alma, né, com as nossas emoções e com o nosso espírito. E a música secular, a música mundana, ela não apenas mexe com as nossas emoções, mas mexe com o nosso corpo. Né? Tem música que leva você a ter o desejo de dançar, tem música, né, que leva você a ter o desejo de mexer o corpo, e a gente sabe que a gente não está falando isso de uma criança dançando, a gente está falando de adultos que muitas vezes têm essa tentação na área da dança e são levados a dançar de forma que não glorifica ao Senhor, porque a gente sabe que as danças da atualidade são danças altamente sensuais e que só promovem isso, sensualidade e coisas do tipo. Né? Tanto a música atual, ela é uma música que só promove sensualidade e coisas do tipo, né, desse mesmo gênero, quanto o ritmo. Né? Quanto o ritmo leva as pessoas a dançarem, a exibirem seu corpo. E falando nisso, recentemente eu entrei no Uber, que eu mandei uma mensagem para a Marley e disse, estou alta... Marley é meu esposo, para quem não sabe. Eu disse, Marley, eu estou altamente constrangida com a música que o motorista tá escutando, né? A minha vontade realmente era pedir para ele parar, mas eu disse, eu não vou ser chata, né? Vou ficar aqui. Eu estava indo ministrar no círculo de oração. Digo, Jesus, abençoa-me, né? Porque a música ali entra no seu juízo e eu tendo que estar em espírito para chegar ali e ministrar. E eu disse, Marla, eu estou altamente constrangida. Como é que um homem, um motorista, um profissional vai buscar um cliente, né, no seu carro, motorista de aplicativo, coloca uma música dessa, é uma mulher que está atrás dele, né, que está ali na poltrona de trás, no banco de trás, e o mundo é tão cego, e na verdade Satanás cega tanto as pessoas que elas não percebem isso. Eu estou transportando uma mulher que está atrás de mim, que eu não conheço, e olha o nível da música que eu estou escutando, que eu estou botando para minha cliente ouvir. Sim. Né? E a música feia demais, rebaixando a mulher. E ainda pergunto, como é que tem mulher que escuta esse tipo de música e ainda dança? Sim. Né? São músicas que falam de traição, de adultério, né? De sofrência, né? Isso é apologia. Para quem não sabe, apologia é defesa. As músicas mundanas que a gente fala, né, da atualidade, são apologias a isso. A traição, né? São defesas a isso, a traição. Então, por isso que é uma mentira. Que é essa questão que surge, né? Pode ou não pode, poder ou não poder, aí vai da questão de cada um, né? Tudo me é lícito, eu posso tudo. Isso. Mas nem tudo me convém. Isso. Né? Vem essa questão, por quê? Por exemplo, se eu estou ouvindo uma música secular, é somente para trazer algo que não vai me edificar. Quando você pega para ouvir, você já vai num sentido. Sim. Eu quero ouvir essa música, porque para essa música marcou alguma coisa, essa música vai me fazer lembrar algo, entendeu? Então, essa diferença vai edificar você que na questão do espírito, da alma, as emoções, ótimo. Você vai se encher de coisa ali, e é justamente aí onde entra o que a gente está vivendo hoje, a questão da depressão. Isso influencia muito. Isso. Entende? Você vai alimentando aquilo e vai mexendo muito com as suas emoções, e quando você vê, você está uma pessoa triste, angustiada, te colocando para baixo. Vai te colocando para baixo, e você vê, quando você olha, você não tem mais força para... É diferente quando você acorda, e você às vezes, eu não sei, eu acredito que já aconteceu com vocês, você acorda naquele dia que você está triste. Você pega um hino, um louvor, você coloca, nossa, você às vezes chora, você às vezes está ali, ai, Deus está... Você ouviu aquele hino centenas de vezes, mas naquele dia vem como uma resposta, uma flecha, a tua necessidade. Te renova. Você já tem força para enfrentar aquele dia. Agora você põe uma música secular que já está mais para baixo. Entende? Então, afunda mais ainda. É por isso que é uma questão que causa esse impacto
Sim. secular. Pode, não pode. Entende? A música cristã, a música secular. E nós estamos vivendo dias que o certo está errado e o errado está certo. Nós estamos vivendo dias difíceis, muito difíceis. Então, essa nossa preocupação dos gatilhos, de você evitar, é muito importante estar trazendo este tema. Entende? Porque a mesma boca que louva ao Senhor vai cantar algo que não edifica. Sim. E essa questão do gatilho é muito interessante, essa expressão. Sim, porque se você, gatilho. A pessoa tá no auge ali de sofrimento, mas não começou ali. Começou lá atrás, com os gatilhos. Isso. A gente usa muito essa expressão gatilho, né, na atualidade, que é justamente sobre coisas que, poxa, parece ser muito pequeno, é uma coisa muito sutil, mas que vai jogando na nossa mente, às vezes, alguns questionamentos, algumas questões que realmente podem nos levar ao distanciamento, né? Essa questão da música secular é um assunto até bem extenso, mas eu acho que Romanos 8 fala de um duelo da carne e do espírito. Sim. E aí Paulo, ele sempre fala isso, né? Que aquilo que você alimentar vai ser mais forte. Vai ser mais forte. Eu acho que o segredo está aí, né? Sim. E você, no caso, não é a gente vai dizer aqui o que é pecado e o que não é pecado. Sim. É pecado. O que você está alimentando. O que você está alimentando. Né? Exato. Se você é do céu, você tem que se alimentar com coisas do céu. Sim. Eu falo isso, Juan, porque também existem pessoas que falam assim, você fala sobre, será que isso te edifica? Será que isso é espiritual? Mas você não come? Comer é para a carne ou para o espírito. Gente, são comparações assim, totalmente ilógicas. Porque, por exemplo, tudo bem, eu tenho que alimentar o meu espírito. Eu tenho que viver porque é isso que Paulo recomenda e é isso que a Bíblia recomenda, a gente viver, não é estar aqui ou acolá em um momento ou outro no Espírito, não é estar periodicamente no Espírito, é você viver. Sim. O que é isso? Viver no Espírito, é uma coisa que é tipo 24 horas por dia. Óbvio que como somos humanos, a gente não consegue estar sempre no Espírito, mas a recomendação da Bíblia é o quê? Que a gente sempre busque estar em Espírito. Sim. Sempre busca estar em espírito. Aí da santidade, né? A gente não vai estar santo 100%, mas você tem que buscar a santidade constantemente, a todo momento. O que a palavra de Deus diz, é fugir da aparência do mal. Né? No momento que você tem a oportunidade de preparar uma playlist tua lá, sim. Aí você vai pensar, não, eu vou colocar o que aqui? O que me edifica, o que me leva mais para perto de Deus, ou aquilo que vai ser carne pura, porque é carne pura. Vai alimentar a tua carne. Exato. Né? Vai alimentar a tua carne. Que se você parar para pensar, a melodia é algo que é bonito de se ouvir, a letra também, a voz do cantor também é algo, né? Vamos dizer assim, preferencialmente as antigas, né? Porque as de hoje em dia estão péssimas. Mas é algo que você vai estar sabendo. Naquele momento você tirou para alimentar a tua carne, você não vai alimentar o teu espírito. Isso. Eu diria isso, né? Que é um momento que você tira para alimentar a sua carne. E como eu estava falando desse duelo, a gente está num duelo constante, carne e espírito. E nós já somos muito carne. E eu sempre digo, às vezes o nosso dia tem mais de carne do que espírito, principalmente quem não vive exclusivamente da obra de Deus. Porque, por exemplo, quando você vive para a obra de Deus, como a gente estava falando aqui no início, você passa o dia todo aqui na igreja, como o Juan trabalhando, servindo e tal. Você está num compromisso, enfim, você está sempre envolvido na obra. Mas quando você trabalha, estuda, faz uma coisa aqui, faz uma coisa ali, o tempo para o Senhor é muito mais curto. Muito. A maior parte do seu tempo foi alimentando a sua carne. Fora os que só vêm no domingo. Isso, Aí complica mais, né? Aí, às vezes, o que é? Passa a maior parte do tempo alimentando a sua carne. E não alimentando a sua carne, não entenda como pecado. Porque trabalho é alimento da carne, estudo é alimento da carne, mas não é pecado. É verdade. Não é pecado, mas é alimento o quê? Da carne. Você está ali trabalhando
você glorifica a Deus no seu trabalho, através das suas boas obras, através dos seus frutos, sim, se você for um verdadeiro cristão. Mas não são coisas exclusivamente ou um tempo dedicado ao Senhor. A gente sabe que não é um tempo dedicado ao Senhor. Quando a gente também fala, por exemplo, você tem que tirar o seu dia, principalmente você que é engajada nessa parte do Instagram, devocional, diário e tal, que você sempre está engajando o seu pessoal no seu Instagram. É a mesma forma que a gente está dizendo, a gente está aqui tentando engajar o jovem, né, e que está ouvindo, no seu momento, do seu devocional, porque a música, o seu momento que você tira, é um devocional também. Sim. Você está tirando seu momento para alimentar o espírito, né? A gente não entender que eu vou alimentar o espírito é só ir na igreja ou ler uma palavra, mas o ouvir, o que você está ouvindo também está alimentando o seu espírito. E o que a gente está tentando mostrar aqui é isso, né? A importância de você alimentar o espírito através da música. Sim. Às vezes você não tem força para orar. Aí você faz o quê? Você põe um louvor. Aí você escuta ele 1, 2, 3, 10 vezes, você está lá ouvindo, às vezes é o mesmo hino, você vai ouvindo, mas quando você já, em determinado momento, você já está sentindo a presença de Deus. E ali você já se derrama na presença do Senhor. No tempo que já é remido, como você já falou aí, Sim. A importância de você estar tirando aquele momento que você poderia estar ouvindo algo que vai lhe edificar, você está escutando algo que não vai lhe edificar. Então a gente está tentando mostrar a importância de você ouvir aquilo que edifique, né? Aquilo que o lhe X faça da questão crescer. é aí, não é a gente querer aqui dizer o que é pecado, acusar pessoas, né, do seu mas pecado, né? Mostrar a importância naquele momento que você está tirando, no seu tempo, que é corrido, que todo mundo vive hoje nesse mundo que é todo frenético. Naquele momento que você está tirando para ouvir uma música, você escute algo que vai lhe edificar espiritualmente. E aí é que está a importância. Né? Eu particularmente também, eu não sou adepta de ouvir. Eu já ouvi na minha adolescência e na minha juventude. Todo mundo. Eu era fã de certos tipos de música, assim, de MPB até. Eu era fã muito de MPB. É uma música romântica, é uma música leve. E até depois que eu tive um grande encontro com Deus, que eu ouvi a música novamente, eu digo, meu Deus do céu, eu escutava isso, parecia belo, mas na verdade é um engano, é uma ilusão. Sabe o que é o interessante? Que quando você tem essa tua vida de comunhão com Cristo, essas coisas não te faz falta. Não faz. Entende? Então isso que é interessante, é como o Juan falou, se você sente falta é porque você não tem preenchido da forma correta. Então, aquilo que eu preencho, a minha vida, a minha história, o meu dia com as coisas de Deus, com as coisas que me aproximam, porque o que nós temos que ter cuidado é com hoje. O ser humano está muito ligado com o futuro. Se você for conversar com qualquer um de nós não pensamos no agora. Nós só pensamos, estou aqui, mas daqui a pouco eu tenho que fazer isso, aquilo, outro. Eu planejei o dia de hoje. Mas o dia de hoje eu não tenho controle. Eu nem sei se eu vou terminar o dia de hoje com vida. Né? Ninguém sabe. Então, se eu pensasse o hoje, o agora, que a qualquer momento Jesus ele vai arrebatar a igreja, então eu fecharia mais as brechas. Sim. Né? Porque no momento que eu estou ouvindo uma música secular, não estou falando de céu e inferno, mas é o meu ponto de vista. Entende? Estou ouvindo uma música secular, estou participando de algo que não estou dando testemunho, estou na mesa dos escarnecedores, estou naquele momento distante de Deus, como é que fica? Entende? Então isso é algo que se a gente, eu, você, nós, vivêssemos pensando no agora, a gente fechava muita brecha. Não só na questão da música, mas em todas as áreas da nossa vida. Nós fecharíamos mais as brechas e estaríamos prontos, porque nós temos que estar prontos. Nós temos que estar preparados. Não tem essa história, eu vou me preparar, não. E ele não tem o culpado por inocente, nem inocente por culpado. Cada um vai dar conta de si. Entende? Então é isso que às vezes as pessoas dizem, não, mas fulano é radical demais. Não é questão de ser radical, é questão de espiritualidade, como foi falado aqui. Que sem a qual eu não vou ver a Cristo. Então são coisas muito fortes, são coisas que ou vão me levar para mais perto de Cristo ou vão me distanciar dele.
E num mundo mal como a gente está vivendo, um mundo que está cada vez mais perverso, sim, eu acho que quanto mais você alimentar o seu espírito, ainda é pouco. Né? Às vezes a gente se ilude com algumas questões e assim, realmente, quanto mais a gente alimentar o nosso espírito, melhor. Né? Quanto mais a gente alimentar o nosso espírito, melhor. E eu estava contando aqui em off também a Gigliane de uma experiência que eu tive, e aí eu vou encerrar contando essa história, porque o tempo já está até findando, e depois a gente faz aquela perguntinha, né? Uhum. De 3 músicas para a Gigliane, já serve de indicação para você ouvir também em casa, né? Isso. Mas eu estava num círculo de oração, novamente. Já foi uma outra oportunidade que eu já falei de 2 motoristas de aplicativo aqui, se eles me ouvirem, né? Nesse dia, eu estava indo para o círculo de oração e na volta chamei, né, um motorista de aplicativo para me deixar em casa. E aí a gente começou a conversar porque ele me pegou na frente da igreja, foi me buscar na frente da igreja e ele disse... Quando eu entrei, você congrega aqui? Eu disse, não, eu vim visitar e tal. Aí ele falou, eu tenho muita vontade de voltar. Aí eu disse, no caso você já foi cristão, já foi evangélico, fui, passei muito tempo na igreja e tal, mas eu saí. Aí eu disse, mas saiu por quê? Né? Qual foi o motivo que te levou a sair da presença de Deus? Aí ele disse, rapaz, eu posso te ser sincero, eu fiquei impressionada, porque a gente pode imaginar qualquer coisa. Sim. Mas ele disse, eu posso ser sincero, eu vou ser sincero na minha questão do que me levou a sair da igreja. E ele disse, foi a música secular. Aí eu disse, pode me contar mais sobre essa história? Eu sou líder de jovens, eu gostaria de ouvir. Para contar, né, os jovens e tal. Aí ele falou, não, assim, isso é o primeiro abismo, ele disse. A Bíblia fala que um abismo leva a outro abismo. Ele disse, isso foi apenas um primeiro abismo. Ele disse, eu tocava na igreja, eu cantava na igreja, era assíduo e tudo mais. E teve um tempo que o pessoal começou a me chamar para tocar num aniversário, assim, ia para um aniversário de um amigo, vamos tocar uma música aqui? Só tocava. Aí ia para outra festa, para um negócio, coisa de crente mesmo, às vezes um aniversário de um amigo não crente, ele ia participar e tal, vamos tocar uma música, pegava um violão, ficava ali tocando um pagode no negócio, e ele disse que só ficava tocando, só tocando. Até que o pessoal começou a chamar ele para tocar em festa mesmo, para tocar na noite, numa balada, num restaurante, não sei o quê. E ele começou a tocar. Aí o pessoal começou, mas vai ficar tocando na igreja, vai ficar tocando nas festas. Aí ele disse, isso não é nada a ver, vocês são uma mente fechada. Isso foi ele me contando. Eu disse, ai meu Deus, como eu estou amando ouvir essa história. Porque a gente vê muito isso. Eu disse, certo, eu disse, pode falar, olha, eu estou muito empolgada em ouvir essa história. Essa história é triste, mas é uma história que vai servir de experiência para eu contar para outras pessoas. Eu disse a ele, a sua história é triste porque você não está no caminho do Senhor. Mas é uma boa história. Eu disse, continue. Aí ele falou que começou a tocar, ia para a igreja, tocava na igreja, tocava no mundo, né? Tocava as músicas seculares. E ele disse que o ambiente em que ele estava começou a levar ele a fazer o quê? Começou a tocar a música começou a influenciar ele, né? Aquilo que ele cantava, aquilo que ele tocava, começou a influenciar ele, porque a música tem uma mensagem. A música tem uma mensagem. Então aquela mensagem começou a entrar na mente dele, na alma dele, como o Gigliane falou, no coração dele, e ali começa a dominar seus pensamentos, você já começa a enxergar de forma diferente. Levou ele a fazer uma escolha. Levou ele a fazer uma escolha. Aí começou a beber, porque afinal, terminava as festas, os músicos bebiam, ele ficava lá, porque ele era crente, né, no meio dos não crentes lá. E enfim, o que é que aconteceu? Ele disse que por causa da música secular, ele disse, eu reconheço. Ele disse, naquela época eu fui ignorante, fui arrogante e não fui humilde para reconhecer. Ficava dizendo que estava todo mundo doido. Mas ele disse, mas eu reconheço que essa música secular foi que me levou a sair. Porque eu comecei a estar em 2 ambientes que não eram iguais, né? Era o profano Sim. e o sagrado. Era o profano e o sagrado. Ele disse, a partir disso eu me afastei e hoje eu não tenho forças para voltar. Ele disse, olha, pode ter certeza que eu não vou esquecer de você, vou estar orando por você e um dia eu vou lhe reencontrar e você vai estar firme. Se ele um dia escutar esse podcast, quem sabe, eu espero que você já esteja na presença do Senhor. Né? Mas para você ver, ele reconheceu que por causa de uma música secular, que ele dizia não tem nada não, não tem nada não, ele foi levando
foi sendo levado, na verdade, a outros abismos, né? Foi o famoso gatilho. É verdade. O famoso gatilho, né? Então, encerrado com essa história para você refletir, a gente vai perguntar agora a Gigliane sobre, primeiro, a música que marcou a sua história. É uma música que que eu tenho a oportunidade, eu canto ela. É com muito louvor. Tem um motivo? Olha, com muito louvor, foram em momentos de dificuldades, de provas mesmo. Até questão de passar por vários momentos que a gente passa na questão de continuo, paro, entendeu? Então marcou muito, com muito louvor e renovo também. Sim. São hinos que... eu canto, tá no meu que eu repertório sempre que eu tenho a oportunidade, eu louvo e tem na minha playlist e eu sempre tô ouvindo, sempre tô cantando. Marcou muito. Vai tocar, tu quer que ela cante uma palhinha de como tu louvou? Não, na próxima. Na próxima? Beleza, uma música que marcou. A música favorita é a mesma que marcou ou você tem uma música favorita? Essa aqui é a minha música favorita. Vamos dizer assim, antigamente e atual. Pronto, ótimo. Antigamente vai ser Renovo e a atual é Árvore Cortada. Árvore Cortada. Mexe muito comigo. Sim, sim. Não, Quer cantar Árvore? Ele quer que você cante, dê uma palhinha. Árvore Cortada. E aí vai... Eu só não lembro o tom dela. Pode ir. Mas ainda bem que a resposta vem do céu e a última palavra quem determina ainda é Deus. Ô, glória! Glória a Deus! A voz de Gigliane é uma voz forte, né? Forte, né? É uma voz forte, glória a Deus. Música do momento, né? Acho que é. É a mesma. No caso, essa é a sua música do momento, né? É essa mesmo. Linda, é uma música que eu gosto muito também. Ela é forte, né? Tem uma letra forte. Nos leva a refletir também sobre o que Deus fez e faz nas nossas vidas. É isso, Juan? É isso. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Você quer falar algo, Gigliane, para encerrar? Eu quero agradecer, né? Essa oportunidade que a gente está tendo, Sim. De estar levando um pouco daquilo que a gente tem de experiência ao longo da caminhada. Sim. E eu creio que é uma oportunidade de estar alcançando pessoas, né? A gente nem imagina o quanto de pessoas, jovens, adultos, que estão sendo alcançados, né? É verdade. Por uma palavra, por uma instrução da parte de Deus, por uma experiência vivida. E é um momento muito oportuno estar aqui. Eu só tenho que agradecer o convite. E eu creio que muitas pessoas, mesmo sendo um tema polêmico, mas muitas pessoas vão ficar pensando. Vão refletir sobre isso. Olhando para aquela câmera, deixa uma mensagem para a nossa juventude sobre a importância do chamado de Deus e propósito. Fique à vontade. Bem, o que eu falo para os jovens de hoje, né? Que o chamado e o propósito que Deus tem nas nossas vidas é algo muito especial, né? E é algo que está, infelizmente, escasso nos dias de hoje pela questão de prioridade. Porque o chamado, o propósito, Deus tem que ter a prioridade na tua vida. Mas é algo excelente, é algo glorioso. E se você sente essa chama arder no teu coração, se envolva e se entregue, porque tem a recompensa aqui na terra e tem a recompensa no céu. Então, que Deus te abençoe e vale a pena sim servir ao Senhor, vale a pena sim ser fiel. Amém. Glória a Deus. Esse foi o Glorianos de hoje. Que o Senhor possa abençoar a sua vida através desse podcast. Que você possa ter sido esclarecido e abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Até a próxima. Se inscreva, curte, comenta esse vídeo. Né? Oi? Aprendeu. Quem dizia isso é que era Juan. Tu meu, pois não. Na próxima. Tu fala melhor do que eu, essa questão. Ele fala bem direitinho. Eu sou meio assim, meio agitada. Aí dá certo. Deus abençoe. Até a próxima.